Nessa aula, iremos ver a função de modelagem de distribuição de espécies do biodinâmico. No entanto, esse tema é muito vasto. Então, para uma explicação detalhada sobre essa metodologia, é necessário que vocês consultem a bibliografia adequada e assistam aulas específicas sobre o tema. Aqui iremos ver de forma muito superficial esse tema. Colocarei no link abaixo aulas de uma disciplina que ministrei sobre o tema. Entretanto, essas aulas são extremamente básicas, não dispensando a leitura dos artigos sobre o tema. Basicamente, modelos de distribuição de espécies utilizam amostras da distribuição de uma dada espécie, ou seja, pontos de ocorrência oriundos de coleções biológicas, por exemplo, e a partir da localização desses pontos é extraída a informação sobre as condições ambientais presentes nesses pontos, ou seja, temperatura, pluviosidade. Essas condições são utilizadas para se gerar um modelo do nicho ecológico da espécie, ou seja, um modelo das condições adequadas à ocorrência dessa espécie. A partir disso, esse modelo é projetado no mapa, e então esses valores representam, aqui em tons de vermelho até azul, o quão adequado o ambiente é à ocorrência da espécie. Esse modelo também pode ser transformado em um mapa binário a partir de um limiar de corte para representar a distribuição da espécie de forma binária. Entretanto, existem diversas premissas envolvidas em cada um desses passos. Vamos ver de uma forma bem geral e simplificada como funcionam os modelos de distribuição de espécies. A partir de amostras da distribuição de uma dada espécie, o modelo irá associar essas amostras a variáveis ambientais preditoras rasterizadas e irá extrair dessas variáveis os valores observados onde a espécie ocorre e, em alguns casos, onde ela não ocorre ou da própria área onde ela pode ocorrer. Esses valores são utilizados em algoritmos, e existem diversos algoritmos para isso, para gerar um modelo do nicho da espécie. Esse modelo é uma função que tenta predizer, por meio das variáveis preditoras e dos pontos de ocorrência, quais as condições são mais adequadas à sobrevivência da espécie. Esse modelo, então, é projetado nas variáveis ambientais preditoras para gerar um mapa de adequabilidade ambiental, que indica locais mais ou menos adequados à ocorrência da espécie. Esse mapa, então, pode ser transformado em um mapa binário, um mapa de presença e ausência, para a análise da distribuição da espécie. Após isso, o modelo deve ser validado por meio de amostras independentes para que se quantifique o quão acurado esse modelo é. Existem diversos tipos de algoritmos e, como veremos, no Biodinâmica estão disponíveis diversos destes. Aqui iremos, de forma muito simplificada, explicar os tipos de algoritmo com base na sua complexidade. Os algoritmos mais simples seriam os do tipo envelope, que estimam os limiares de tolerância da espécie por meio dos pontos amostrados. Os algoritmos de distância estimam simplesmente o quão parecido o ambiente é com as condições observadas nos pontos de ocorrência. Por outro lado, os modelos regressivos utilizam-se dos pontos de presença e ausência da espécie para estimar funções que tentam explicar a presença e a ausência da espécie em função das variáveis preditoras. Muitos algoritmos, os mais complexos, são conhecidos como algoritmos de aprendizado de máquina. Entretanto, esses algoritmos, no geral, são algoritmos que utilizam técnicas mistas, inclusive modelos regressivos mais complexos e também técnicas de busca heurística. Esses modelos também podem ser projetados para outros cenários, como veremos no próprio Biodinâmica. As amostras, então, quando associadas às variáveis preditoras, geram um modelo de nicho. Esse modelo ele é projetado na condição atual, ou seja, na condição na qual ele foi modelado. Entretanto, esse modelo pode ser projetado nas mesmas variáveis preditoras, no entanto, em um outro cenário, passado, futuro ou outro local, e então projetado em um mapa, que mostrará um modelo esperado de adequabilidade para essas novas condições. Para realizar a análise de modelagem de distribuição de espécies no Biodinâmica, vamos na aba Biodinâmica,
localizamos a função SDM e adicionamos a área de trabalho de dinâmica. Abrimos a função com um clique duplo e agora devemos escolher nesse campo a tabela que contém as espécies e as suas coordenadas respectivas que serão utilizadas na modelagem. Temos então basicamente dois tipos de arquivos de entrada. Um arquivo na qual você irá utilizar pseudo-ausências, que é o nosso arquivo padrão de ocorrência de espécies, com uma coluna com o nome das espécies, SP, seguido das coordenadas x e y por meio de graus decimais. Caso você possua ausências verdadeiras, você deverá ter uma coluna que apresente zeros e uns para indicar as ausências e as presenças, e essa coluna deve ser nomeada como presença, presence, e essa deve ser a última coluna. No nosso exemplo, iremos utilizar os dados de exemplo do biodinâmica. Então vamos à pasta com os dados de exemplo e como vamos modelar apenas 3 espécies para o teste, vamos utilizar essa base de dados que é o SPSDM. Agora, vamos indicar em qual pasta estão as variáveis raster no formato GeoTIFF, que serão utilizadas como preditores. No nosso caso, vamos utilizar os dados de exemplo do Dinâmica, vamos utilizar a pasta Predictors. Vamos escolher uma pasta para a saída dos resultados, na qual serão salvos todos os resultados, escolher o tipo de formato de ausência que será utilizado, 1 para ausências verdadeiras, 2 pseudo-ausências e 3 pseudo-ausências baseadas em evidências. Nesse exemplo, vamos utilizar pseudo-ausências tradicionais. Então, 2. Agora, escolhemos quais algoritmos serão utilizados na análise, entre as diversas opções aqui disponíveis. No caso do Maxent, devemos indicar para o biodinâmico aonde está salvo o arquivo jar de execução do Maxent. No nosso caso, temos esse arquivo na pasta de exemplos do biodinâmico. Então vamos na pasta de exemplos, Maxent, escolhemos o arquivo maxent.jar. Após a escolha dos algoritmos que serão utilizados, podemos ir à aba avançada e aqui escolhemos se será utilizada uma máscara personalizada para cada espécie. Essa máscara consiste num mínimo polígono convexo em torno das amostras das espécies, de cada espécie analisada, adicionado de um buffer. Vamos marcar que sim. Essa é uma boa prática indicada na bibliografia sobre modelagem. Aqui escolhemos um raio ao redor dessa máscara. Então, esse raio é em metros. Nesse caso aqui, estamos utilizando um raio de 100 km. Aqui escolhemos qual a porcentagem de amostras serão utilizadas como treino do modelo, ou seja, nesse exemplo, 80% dos dados serão utilizados para rodar o modelo, enquanto 20% serão utilizados para o teste, os testes internos de validação. Aqui escolhemos o tamanho do buffer utilizado para calcular, para sortear as pseudo-ausências. Ou seja, nesse exemplo aqui, em metros também, nós temos 10 quilômetros em torno das presenças na qual nenhuma pseudo-ausência será sorteada. Aqui escolhemos o número de pseudo-ausências por espécie, nesse caso 100. Caso você tenha escolhido o uso de pseudo-ausências baseadas em evidências, ou seja, as pseudo-ausências serão sorteadas apenas nos locais mais amostrados, então, e que não ocorram pontos de presença, você escolherá aqui, então, uma planilha de dados com coluna X e Y, indicando o esforço amostral para esse grupo. E aqui, o raio de busca do kernel para o mapeamento do esforço amostral. Nessa opção, você escolhe se será projetado ou não esse modelo em outro cenário. Nesse exemplo, não iremos projetar. E aqui a pasta com as variáveis para essa projeção. Nesse campo, você escolhe se será ou não calculada a área de distribuição de cada modelo de distribuição de espécies. A sequência aqui, temos os parâmetros específicos do Maxent. Para maiores detalhes, leiam a bibliografia pertinente a esse método. Por fim, um parâmetro relacionado ao Random Forest. O número de árvores será utilizado para o ajuste do modelo. Agora podemos executar o modelo. Dentro da pasta SDM Results, estão salvos diversos arquivos raster correspondendo a cada espécie em cada algoritmo selecionado, uma tabela com a área de distribuição de cada espécie em cada algoritmo, planilhas com os valores de validação para cada espécie em cada algoritmo por A ou C e por uma série de métricas
de estatística binária, que utiliza mapas com ponto de corte, os mapas com o ponto de corte aplicado da mínima presença, além dos mapas dentro da pasta contínuos, que são mapas de presença e ausência. Dentro da área de presença são adicionados os valores de adequabilidade. Por fim, na pasta de figuras, nós podemos ver figuras em PDF com a predição de adequabilidade de cada espécie em cada algoritmo.